Oi, pessoal, vamos agora continuar nossa aula de literatura com o movimento, com o arcadismo, né, o movimento literário, que a gente estudou na outra aula, o arcadismo em Portugal. Agora vamos estudá-lo no Brasil, certo? Essa aula é do capítulo 8, mas é a aula 2. O arcadismo no Brasil. Vamos pensar agora um pouquinho sobre o contexto histórico. Pensando no contexto histórico, nós temos aí, né, que desenvolveu-se no século XVIII no estado de Minas Gerais, certo? O movimento do arcadismo, principalmente aí começa em Minas Gerais, né, no século XVIII, onde havia sido descoberto ouro e metais preciosos. Isso marcou a mudança do centro político e intelectual do Brasil, colônia de Salvador, para Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, a maioria dos poetas brasileiros do arcadismo viveu grande parte de suas vidas em Minas Gerais, que era a capitania, né, que se tornou a mais importante de todo o Brasil. Por quê? Porque foi encontrado aí ouro e metais preciosos. Então, nós tivemos uma mudança, né, política e econômica do Brasil, e o arcadismo vai se desenvolver dentro dessas mudanças, tá? O grupo de poetas árcades é também chamado de Escola Mineira. Por quê? Porque se desenvolveu principalmente em Minas Gerais. O rico ambiente urbano de Minas Gerais proporcionou o surgimento de uma consciência crítica frente à exploração ambiciosa da metrópole. A Inconfidência Mineira era uma conspiração separatista que pretendia livrar o Brasil colônia do domínio de Portugal. E é aí que começa, né, toda a problemática do movimento, né, do arcadismo. Por quê? Porque os escritores e alguns também e outras pessoas que eram adeptas a essa vertente dos escritores árcades montaram aí o grupo da Inconfidência Mineira, né, que era um movimento de conspiração que pretendia, na verdade, depor o governador da época, certo? Com a intenção de libertar o Brasil das amarras de Portugal. A ideia aí de liberdade, né, a ideia de nacionalismo que eles propunham. Tá? O início do arcadismo é marcado pela publicação de obras poéticas, que foi um livro aí publicado do Cláudio Manuel da Costa em 1768. Ele foi um poeta mineiro, né, que esteve envolvido também na Inconfidência Mineira. A gente vai conhecer agora alguns nomes do arcadismo no Brasil. Um deles é o Alvarenga Peixoto. Tá? Ele é um dos nomes mais importantes do arcadismo brasileiro, foi exilado em Angola e faleceu em 1793. Mas, professora, por que o Alvarenga Peixoto foi exilado? Lembram que na outra aula eu estava falando sobre o Bocage, que ele, na verdade, foi condenado ao cárcere por criticar o despotismo e várias outras práticas da sociedade, né, da época. Então, aqui também aconteceu com o grupo dos Inconfidentes, que é a Inconfidência Mineira, né, que eu citei no slide anterior, ali a Inconfidência Mineira. Era um grupo que pretendia, como eu falei para vocês, que o Brasil se tornasse independente e aí que conseguisse ficar livre das amarras de Portugal e, desse modo, tivesse sua independência, tá? Esse ideal de nacionalismo. Por quê? Porque Portugal estava sempre aqui colonizando, né? Sempre tirando as nossas riquezas. E esse grupo era um grupo de intelectuais que começou a perceber que o Brasil estava sofrendo muito com essa colonização. Então, começaram a criticar o governo da época, a economia, né? A política da época, e por isso esse grupo acabou sendo exilado, né? Como era o exílio da época? Esses autores que produziram essas críticas foram mandados embora do Brasil para a África e outros lugares e eles não podiam voltar mais, certo? Iam embora sem ter direito a nada do que construíram aqui no Brasil. O que acontece? Vocês vão lembrar também do Tiradentes, não é assim? Tiradentes serviu de exemplo, assim o governo da época, né, supôs que, matando Tiradentes, que também era um dos Inconfidentes, e se declarou líder do grupo, certo?
matando Tiradentes poderia servir de exemplo para os outros, né, que queriam aí depor o governador e também criticar toda a questão política do Brasil e econômica. Isso aconteceu, né? Infelizmente, Tiradentes foi morto, esquartejado, como vocês já viram na história, e colocado em praça pública para servir de exemplo. Os outros foram exilados. Cláudio Manuel da Costa foi preso no Brasil, né? E apareceu morto. Dizem que ele se matou, né? Mas como eles estavam ali fazendo uma crítica contra o governo, não se sabe se realmente Cláudio Manuel da Costa se matou. Alvarenga Peixoto foi exilado e também nós tivemos outro autor, que eu vou colocar aqui para vocês acompanharem, o Tomás Antônio Gonzaga. Ele também foi exilado na África, certo? Então vamos voltar aqui. O Alvarenga Peixoto trazia uma obra aí que exaltava as qualidades do Brasil, né? Igualava seu povo ao povo europeu e a descendência deste em relação a Portugal. Então ele trazia essa valorização, né? Essa exaltação do nacionalismo, ou seja, de qualidades que o Brasil tinha, do povo, né, principalmente. Que tem um exemplo da poesia do Alvarenga Peixoto, que é Canto Genetlíaco, que vem de genética, né, de desenvolvimento humano. Ele diz assim: bárbaros filhos dessas brenhas duras, nunca mais recordeis os males vossos, revolvam-se no horror das sepulturas, dos primeiros avós, os frios ossos, que os heróis das mais altas cataduras principiam a ser patrícios nossos. E o vosso sangue, que esta terra ensopa, já produz frutos do melhor da Europa. Isto que a Europa barbaria chama, do seio das delícias tão diverso. Quão diferente é para quem ama os ternos laços de seu pátrio berço. O pastor loiro que o meu peito inflama, dará novos alentos ao meu verso, para mostrar do nosso herói na boca, como em grandeza tanto horror se troca. Então ele traz aí, né, esse olhar para o povo brasileiro, mas com essa relação com o europeu. Vamos agora conhecer o Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa assinava suas poesias com o pseudônimo pastoral de Gloucester Saturnio. Lembram que na outra aula eu falei, né? Eles usavam muito os pseudônimos pastoris, que eram nomes que não era o nome próprio deles, tá? Era um nome pastoril. Era um poeta essencialmente lírico, certo? Escreveu obras poéticas, que foi o livro que marcou o arcadismo, o início do arcadismo no Brasil, em 1768. Nessa obra, ele expressou toda a ambiguidade de sua formação intelectual, ou seja, tanto a forma, o que ele estudava em Coimbra, né, os conhecimentos dele lá com o requinte de Coimbra e Lisboa, e a simplicidade das cidades mineiras. Ele também pode ser considerado um poeta luso-brasileiro, porque estava aí, né, nesses dois lugares, né? Passou uma parte da vida lá em Portugal, então trazia, né, essa ambiguidade da sua formação intelectual, Portugal, e também trazia as características do Brasil. Luso, né, faz referência a Portugal, certo? Por isso que pode ser considerado um poeta luso-brasileiro. Que tem um poema do Cláudio Manuel da Costa para exemplificar um pouquinho as características da sua produção. Tem lá: destes penhascos fez a natureza, o berço em que nasci. Ó quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Ele vai falando aí, né, da natureza, o berço que ele nasceu, um lugar tão bom. Amor que vence os tigres por empresa, tomou logo render-me. Ele declara contra meu coração guerra tão rara, que não me foi bastante a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós que ostentais a condição mais dura, temei, penhas, temei, que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Vamos agora conhecer Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga escrevia suas poesias com o pseudônimo pastoril,
né, até falei errado, né, com o Cláudio Manuel da Costa, que é pseudônimo pastoril, tá, gente? Ele escrevia com o pseudônimo de Dirceu. O poeta escreveu o livro mais popular do arcadismo no Brasil, que é Marília de Dirceu, lá em 1792. Marília era também um pseudônimo para a sua mulher, para a sua amada, né, para a mulher amada que ele tratava na poesia. Há a reunião de seus poemas líricos nessa obra, que apresentam a descrição de sua amada e o relato de sua prisão e exílio para Moçambique. A obra Marília de Dirceu pode ser dividida em duas partes e é composta por liras. A primeira parte é composta por poemas dedicados a Marília Bela. A segunda parte é composta durante os anos em que o Gonzaga esteve preso, narrando aí a dor e o sofrimento causados pelo abutre da saudade. O Gonzaga também escreveu textos satíricos, que são os textos críticos, que uma das obras é Cartas Chilenas, lá de 1789. Em Cartas Chilenas é que eles trazem aí, na verdade que Tomás Antônio Gonzaga traz alguns pseudônimos para os personagens, e esses pseudônimos faziam referência a nomes, na verdade, a pessoas da política da época, né, a governador, a pessoas muito ligadas assim à política, e por isso, né, essa poesia crítica ou satírica foi o que levou esses poetas a serem exilados e o que levou a Tiradentes a ser morto. As cartas criticavam Luiz da Cunha Menezes, que era o governador de Minas Gerais na época, certo? Cartas chilenas, essa referência chilena não é ao Chile, na verdade, ali ele traz essa metáfora, mas é, na verdade, referência ao contexto brasileiro. O Basílio da Gama também é um grande nome do arcadismo no Brasil. Ele escreveu o poema épico Uruguai em 1769. O tema é a expedição formada por portugueses e espanhóis contra as missões jesuíticas na região dos 7 povos das missões, né? O poema Uruguai. Segue a estrutura de uma epopeia ao narrar a luta dos indígenas liderados pelos jesuítas pela posse da terra. E o que é uma epopeia, professora? Uma epopeia é um texto que traz um herói, certo? O herói pode ser um povo, né? Mas também pode ser um grupo ou uma personagem. Então, essa epopeia do Basílio da Gama traz aí a luta dos indígenas com relação, né, com relação à posse de terras. Então, nós temos aí um povo herói, que são os índios, certo? Então, por isso, uma epopeia. Tem um exemplo da produção do Basílio da Gama, tem aí um poema, que é o Canto 1, e ele diz assim: fumam ainda nas desertas praias, lagos de sangue tépidos e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos, pastos de corvos. Durante ainda nos vales o rouco som da irada artilharia. Musa, honremos o herói, que o povo rude subjugou do Uruguai, e no seu sangue dos decretos reais lavou a afronta. Ai tantas custas, ambição de império, e vós, por quem o Maranhão pendura. Rotas, cadeias e grilhões pesados, herói e irmão de heróis. Saudosa e triste, se ao longe a vossa América vos lembra, protegei os meus versos. Possa, entanto, acostumar o voo às novas asas, em que um dia vos leve, desta sorte medrosa deixa o ninho, a vez primeira, águia, que depois foge à humilde terra, e vai ver de mais perto, no ar vazio, o espaço azul, onde não chega o raio. Então, a gente encerra aqui, né, essa aula de... Não, gente, calma, ainda temos mais um autor, certo, do arcadismo no Brasil, que é o Santa Rita Durão. Então, ali a gente tinha uma característica, né, da poesia do Basílio da Gama, que é falar do herói, né, desse povo que luta, e necessariamente a gente está falando, nesse momento, dos indígenas, pela luta, né, com relação à posse de terras. Então, vamos continuar, que ainda tem Santa Rita Durão. Santa Rita Durão também é um autor do arcadismo no Brasil,
tá? Um autor de uma obra que traz a descrição detalhada de vários elementos tipicamente brasileiros. Vejam que é um movimento, o arcadismo é um movimento que traz muitos autores e cada um com características, cada um deles com características um pouco diferentes, mas características voltadas a essa exaltação do Brasil, né? Inicialmente a gente tem um poema mais voltado à exaltação da natureza, né, dessa vida longe da cidade, uma vida bucólica, mas também essa poesia mais nacionalista, né, valorizando aí elementos tipicamente brasileiros. O caramuru, que é na linguagem indígena, na língua indígena, significa filho do trovão, certo? E aí é um poema épico em que o autor deixa claramente expresso o seu amor à pátria, né? E o caramuru foi um português que infelizmente caiu em meio a uma tribo inimiga, né? E aí, o que acontece? Ele tinha arma, né? E essa arma de fogo. E aí ele, para afastar os índios dele, para que ele não fosse morto, ele usou essa arma, né? Para alertá-los. E aí o barulho da arma foi o que fez ele ser caracterizado como filho do trovão. A obra conta a história de Diogo Álvares Correia, um português que naufragou no litoral brasileiro. E aí, quando ele naufragou, acabou sendo encontrado por índios, como eu falei agora há pouco, e ele teve que usar, né, dos seus artifícios para não ser morto. E aí, para alertar, ele usou uma arma que ele tinha, certo? E fez esse barulho todo, e os índios colocaram esse nome, né, dele de filho do trovão. Isso na história, viu, gente? Na produção aí da poesia. O Canto 2 do Santa Rita Durão, né, que é um poema que traz aí essas características. Toda em terra prostrada exclama e grita a turba rude em mísero desmaio. E faz o horror que estúpida repita Tupã, Caramuru, temendo um raio. Pretendem ter por Deus, quando permita, o que estão vendo em pavoroso ensaio. Entre horríveis trovões do Márcio jogo, vomitar chamas e abrasar com fogo. Desde esse dia é fama que por nome do grão Caramuru foi celebrado o forte Diogo, e que escutado dorme este apelido, o bárbaro espantado. O forte Diogo, e que escutado dome este apelido, o bárbaro espantado. Indicava ao Brasil no sobrenome que era um dragão dos mares vomitado. Nem doutra arte entre nós, a antiga idade tem Jove, Apolo e Marte por deidade. Então a gente tem aí umas referências, como eu falei, a questão da Grécia, né, com os deuses. A gente tem aí um pouquinho sobre essa chegada, né, de Diogo e essa classificação, né, não seria uma classificação, mas esse nome dado a ele de Caramuru, certo? Então, agora sim, a gente encerra essa aula sobre o movimento do arcadismo aqui no Brasil, com as características e as obras e também os autores desse momento. Até a próxima aula. Um abraço.